Então, olá galera, vamos aí, né, para mais uma sequência da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o perfil do profissional agrônomo. Eu percebo que todos entenderam aí o arroba, né, agronomar e agrônomo, né, para quem inclui aí o gênero, né, de nós mulheres. Enfim, na aula de hoje, então, eu vou falar sobre o perfil do profissional, sobre os locais de atuação profissional, as atribuições do agrônomo, da agrônoma, né? As atividades profissionais do agrônomo, da agrônoma, as áreas de atuação, os desafios profissionais e a postura profissional esperada de um profissional da área de agronomia, tá? Bom, qual que é o perfil, né, da ou do profissional? Então, o engenheiro agrônomo, né, é aquele profissional que vai ter condições, né, técnicas, científicas e humanísticas para executar tarefas inerentes à produção de alimentos. Essa produção de alimentos pode ser para o homem ou pode ser para a criação de animais, sendo eles domésticos, né, ou não. Intervindo desde a definição aí de condições aí do plantio até a chegada do produto aí industrializado ao consumidor. Então, o engenheiro agrônomo ele trabalha em toda a cadeia produtiva de alimento. Ele vai com condições técnicas, científicas, executando várias tarefas para produzir o alimento para os animais, para produzir o alimento para o próprio homem. Essas tarefas, elas vão desde lá do plantio até a chegada do produto dentro da agroindústria, né? Até a chegada do produto ao consumidor final. Então, o perfil do agrônomo é esse, aquele que trabalha em toda a cadeia produtiva de alimentos. A engenharia, né, agronômica é uma profissão muito eclética. Tá? E o que significa ser eclético, professora? Né? É que a agronomia ela tem essa característica, né, de versatilidade. Ela precisa estar envolvida em várias áreas. Né? Então, um dos melhores sinônimos para a palavra eclético é a palavra versátil. Né? Então, o agrônomo ele é eclético, ele é versátil. Ele atua de maneira versátil em vários setores para que o alimento consiga chegar ao consumidor final, né? Então, o profissional da agronomia tem que ter essa característica, né, generalista, né? Agora, ser generalista não significa ser superficial, tá? Então, você tem que saber de tudo um pouco, mas você pode sim se aprofundar em uma determinada área. Então, a formação aí do agrônomo exige que você compreenda de botânica, de zoologia, de economia, ao mesmo tempo que a gente compreende, por exemplo, de geologia, sociologia, eletricidade. Então, dentro das profissões aí das ciências biológicas, exatas e humanas, né, o profissional agrônomo ele faz com que todos esses conhecimentos se encontrem. Então, a habilidade, né, que vocês vão acabar sendo desenvolvida dentro do curso vai permitir que vocês sejam um profissional apto para trabalhar nessas interfaces diferentes de saberes, né? Pode ser físico, química, mecânica, humana, né? Sociologia, pode ser na área produtiva, né? Na área de solos. Então, vocês vão conseguindo passear nesses universos, né? Dentro da ciência biológica, né? E que muitas vezes as pessoas pensam não se comunicar. Então, a gente vai ver ao longo da nossa disciplina de introdução às ciências agrárias que muitos desses setores, né, muito desses conhecimentos ecléticos, muito dessa característica do profissional agrônomo, que trabalha em diversos segmentos, eles se comunicam, né? Esses conhecimentos se comunicam, se encontram. Ora a gente vai estar com as ciências exatas na mão, ora com as ciências biológicas e ora com as ciências humanas. E todas essas ideias, todas essas ciências vão permitir que seja produzido um alimento e esse alimento vai chegar até o consumidor final. Então, isso que significa ser eclético. A gente tem que ter isso no nosso coração e na nossa mente.
Então, o agrônomo, né, ou o engenheiro agrônomo, então a gente consegue perceber que foram usadas duas formas para se referir à nossa profissão. Ora, as pessoas falam engenharia agronômica, né? E por outros momentos a gente fala agronomia, né? Agora, qual está certo e qual está errado? Então, ambas as maneiras estão corretas, tá? O termo agronomia define bem a área de atuação profissional, mas muitas das capacidades técnicas envolvidas aí pelo profissional agrônomo, né, é típico de um engenheiro. Então, por isso que a gente consagrou a denominação engenheiro agrônomo. Ainda tem uma discussão grande, né? E está longe de um consenso. Pelo menos, por enquanto, nós podemos utilizar ambas as denominações, porque ambas são sinônimas. É correto falar eu sou agrônoma, assim como é correto falar eu sou engenheira agrônoma. Inclusive, eu deixei uma leitura complementar na aula passada só a respeito disso daí, para que a gente acenda um pouco mais o consenso sobre isso, tá? Bom, agora eu vou falar sobre alguns aspectos fundamentais do profissional da agronomia. A gente precisa definir, diferenciar e entender 3 aspectos fundamentais do profissional. Primeiro, o perfil do profissional. Primeiro aspecto que a gente tem que definir, diferenciar e entender. O profissional, o perfil do profissional, né, as características que se deseja, as características que se espera de um agrônomo, né, são as seguintes: gostar do ambiente rural e de trabalhar ao ar livre. Espera-se que um engenheiro agrônomo, ou agrônomo, né, aprecie plantas, aprecie animais, que ele tenha apreço pelas coisas da natureza. Espera-se, né, do perfil profissional, né, espera-se de um agrônomo que ele não apresente dificuldade, né, nenhum dos 3 ramos, que ele seja habilidoso com as ciências biológicas, com as ciências exatas e com as ciências humanas. E outros atributos, né, mais complexos ou mais simples, né, que compõem aí a formação do engenheiro agrônomo, tá? Então, tem várias características profissionais que se espera de um agrônomo. Gostar de ambiente rural, gostar de trabalhar ao ar livre, gostar de planta, de animais, de natureza, não apresentar dificuldade aí com a biologia, com as exatas, né, com as humanas, ter vários atributos aí que caracteriza aí o seu perfil, né? Então, essa é o primeiro aspecto fundamental que a gente precisa ter como profissional de agronomia. O segundo são competências profissionais. Espera-se, né, que o agrônomo tenha saberes que ele vai adquirindo ao longo do curso, que não seja um aprendizado que ele pare ali. Na verdade, é uma longa jornada, é contínuo, né, esse aprendizado e essa experiência. Então, o profissional ele vai adquirindo ao longo do curso e depois ao longo do exercício da profissão muito aprendizado e muita experiência. Então, tudo aquilo que o profissional sabe fazer e tem competência para fazer. E aí o mercado, o mundo sabe, né, das atividades que precisam ser feitas por aquele profissional. Então, adubação, irrigação, controle de pragas, controle de doenças, são exemplos. As pessoas já imaginam que é o agrônomo. Quem aqui, depois que formado, não vai ouvir: eu tenho uma plantinha que está meio amarela lá em casa, você sabe dizer o que é? Então, falou em planta, as pessoas já associam ao profissional, né? Engenheiro agrônomo. A terceira atribuição profissional, né? O terceiro aspecto fundamental do profissional é que tudo que o engenheiro agrônomo, né, mas apenas ele pode e deve fazer profissionalmente. Então, não é tudo que outros profissionais podem fazer, né? Por exemplo, eu não posso fazer atribuições de um médico, né? E nem o médico pode fazer atribuições de um engenheiro.
Então tem atribuições técnicas que só o profissional da agronomia pode fazer. E durante as aulas, a gente vai se aprofundar mais nesses conceitos. Mas desde já, a gente tem que saber aí que essas atribuições, elas são enumeradas por lei, que qualquer pessoa não habilitada que tenta fazer uma atribuição profissional do agrônomo sem ter a formação de agrônomo pode ser processado criminalmente, né? Então, recomendar agrotóxico, né? Muito comum, né? Eu costumo brincar que de médico, agrônomo e louco, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo sabe uma receita para dor de barriga, né? Toma um chá de broto de goiaba. E todo mundo quer dar um palpite na área agronômica, né? Na agricultura, sem ter as suas atribuições, né? Devidamente legalizadas. Então, esse é um aspecto fundamental. Então, a gente precisa ter atribuições profissionais, competência e o perfil, gostar de estar na zona rural, né? De trabalhar com as coisas das agrárias. Bom, segundo aí a Associação dos Engenheiros Agrônomos aí do Estado de São Paulo, né? Nós devemos considerar algumas habilidades básicas do engenheiro agrônomo, né? Vocação para o trato com as coisas da natureza, desempenho de atividades ao ar livre, facilidade de comunicação, né? Presteza de raciocínio, né? Sociabilidade, criatividade, interesse pela atualização e aperfeiçoamento profissional, porque não vai acabar só nos 5 anos de faculdade a sua formação, né? Você tem que continuar se aperfeiçoando, buscando cursos, melhorando, ok? Então, você precisa ter trato com coisas da natureza, gostar de desempenhar atividades ao ar livre, no sol, na poeira, né? Facilidade de comunicação. Um agrônomo tem que ser comunicativo, vai trabalhar com bastante pessoas, às vezes, né? Peão, pessoas que você vai precisar comandar, equipe, vai precisar liderar, né? Grupos de trabalho, né? Bom, pode acontecer. Tem que ser rápido no raciocínio, né? Prestar para raciocinar, para pensar em soluções práticas, né? Para os assuntos inerentes à produção de alimentos. Tem que ser uma pessoa sociável, criativa, né? O agrônomo é criativo, né? Porque muitas vezes na zona rural não tem todos os recursos, você tem que ir lá na cidade buscar um recurso ou outro, então às vezes tem que ser um pouco criativo, meio professor Pardal, meio engenhoso, né? Meio engenheiro, né? Totalmente engenheiro para poder resolver, paliar uma situação aí de emergência até que você consiga resolver de fato o problema. E não deixar de se atualizar. Então, a agrônomo, né? A agrônoma, ela é um profissional multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então, dessa forma que a gente molda o engenheiro agrônomo, né? A formação do engenheiro agrônomo, ela é multidisciplinar. O profissional, né? Ele torna-se interdisciplinar. Por quê? Porque ao beber lá de tantas fontes, né? Ao conhecer tantas maneiras diferentes, né? A gente não consegue distinguir se ele é um profissional da biologia, da engenharia ou da sociologia. Porque ele trabalha com o produtor rural, ele trabalha com o agricultor, né? Ao mesmo tempo ele trabalha com as ciências biológicas, né? Da terra, né? E questões aí de engenharia, né? Mecânica, física, química, né? Então, ele se torna um profissional interdisciplinar e bem complexo, né? Porque ele pega várias áreas de atuação, várias disciplinas, é multidisciplinar e ainda faz a interdisciplinaridade, ou seja, pega essas competências, essas habilidades e soma a tudo aquilo que ele estudou. Então, como eu estava falando, o agrônomo, ele é um profissional multidisciplinar, porque ele conhece ao longo do seu curso, da sua formação, várias disciplinas, e depois, no exercício da profissão, ele acaba correlacionando esses diferentes conhecimentos entre si, e a gente às vezes nem consegue distinguir, né? Se a gente está na área da biologia, na área humana ou na área sociológica.
Eu, como sou extensionista, ou uma coisa que acontece muito comum, às vezes eu vou para falar sobre o controle de praga de alguma determinada cultura, e chego lá, o agricultor desabafa, fala dos problemas dele, e eu viro psicóloga. Então, por isso que a sociologia está sempre envolvida, a gente tem que saber ouvir. E aí, lá no final da visita, eu vou tocar no assunto do controle de praga que eu havia ido para resolver, e acabei fazendo outra coisa. Então, o engenheiro agrônomo, ele é um profissional bem interdisciplinar, dinâmico e multidisciplinar, tá? Então, essas competências, essas habilidades, a gente vai conhecendo de nós mesmos ao longo da nossa formação, ok? Então, a gente tem que entender que multidisciplinar, né, é aquele estudo que vai agregar diferentes áreas do conhecimento em torno de um ou mais tema, né? Então, cada área aí preserva as suas características. Então, a gente vai ter lá a disciplina de microbiologia do solo, a disciplina de entomologia agrícola. Então, cada área vai ter sua característica, cada disciplina agrega um conhecimento. E interdisciplinaridade é quando a gente consegue converger duas ou mais áreas de conhecimento em novos conhecimentos, como surgiu o manejo integrado de pragas e doenças, né? Onde você pega algumas práticas agrícolas, mais práticas de controle de pragas e doenças, né? E essas áreas, elas se convergem, né? E então, e acaba ficando uma coisa distinta daquela que originou, né? Não é nem uma coisa nem outra, ela é uma coisa homogênea, né? Que se misturou, né? Aqui, nesse slide, eu trago para vocês, para entender melhor essa questão de disciplinas e entender um pouco mais essa questão de interdisciplinaridade e de multidisciplinar, um mapa conceitual parcial de grandes ramos de conhecimento da agronomia. Então, a engenharia agronômica ou agronomia, né, ela tem aí a engenharia rural, sociologia e economia rural, agrometeorologia, solos, ecologia e meio ambiente, fitossanidade. Para quem não sabe ainda, fitossanidade é o controle de pragas e doenças das plantas, né? Aí nós temos outras grandes áreas, que é a área da fitotecnia, né? Dentro da fitotecnia, a gente vai estudar separadamente aí as leguminosas, a fruticultura, olericultura. Fruticultura e olericultura são as disciplinas aí que eu ministro aí dentro do EduVale. Silvicultura, né? Sacaricultura, né? Que é o cultivo aí de, se eu não me engano, para não falar besteira, alguém poderia copiar aí e ver aí no Google, mas eu creio que é de escargot, se não me engano. Oleaginosa, né? O professor às vezes nem sabe tudo, gente. Sementes e mudas, cereais, fibras, flores ornamentais, viticultura, nativas, né? Feculentas, tuberosas. Então, dentro da fitotecnia, você pode estudar várias, né? As forragens, né? As pastagens. E outros cultivos, como café, plantas aromáticas, medicinais, seringa, cacau. E dentro da zootecnia também a gente tem um braço, né? A gente consegue aí atuar na bovinicultura de corte, leite, suinicultura, piscicultura, avicultura, né? E ainda outras criações aí, né? Equino, cabra, carneiro, enfim. Então, a gente tem vários ramos, né? Várias disciplinas, ramos de conhecimento. E alguns momentos, esses ramos de conhecimento ficam dispostos no nosso exercício profissional de maneira interdisciplinar. Bom, e quais são as atribuições, enfim, do engenheiro agrônomo, professor? Existe uma lei federal 5.194 de 66, que regula o exercício da profissão do engenheiro agrônomo, né? Na verdade, ele regula o exercício da profissão dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos e dá outras providências. E aqui na próxima aula vocês vão entender por que tem arquiteto misturado no meio com a gente, tá? Mas não é assunto para agora. No artigo 7,
7º, propriamente dito, nos seguintes termos, diz o seguinte, que o agrônomo tem atribuição para desempenho de cargos, funções e comissões. Então, ele pode ter um cargo, uma função ou fazer parte de uma comissão a nível estadual, paraestatal, autarquia e de economia mista e privada. Tá? Então, ele pode estar em diferentes setores, né? Ele pode fazer parte do planejamento, pode fazer projeto em geral, tá? De regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais, desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. Então, nós podemos fazer projeto na cidade? Sim, uma agroindústria localizada dentro da cidade, podemos sim, né? Então, nós podemos aí estar responsáveis por planejar e projetar em diferentes regiões e zonas, tá? Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres, divulgação técnica. Então, é atribuição do agrônomo fazer estudo, projeto, análise, avaliações, vistorias, perícias, pareceres de divulgações técnicas, né, das mais diferentes setores da produção de alimentos. Também a atribuição fazer parte de ensino, pesquisa, experimentação, ensaios. Essa é uma área que eu gosto bastante, por isso eu estou na docência. Faz parte também de atribuição do agrônomo ser fiscal de obras e serviços técnicos, particularmente eu não gosto muito, mas tem muita gente que se dá muito bem com essa coisa de ser fiscal de obras, serviços técnicos. Eu tive minhas experiências, né? Eu acho tenso, mas é uma coisa bacana. Direção de obras e serviços técnicos, né? Então, você fazer a parte de orientar, de gestão, né? Das obras e dos serviços. Execução de obras e serviços técnicos, né? Não só dirigir, né? Direcionar as atividades, como também ajudar na execução da obra e dos serviços, né? Produção técnica especializada, industrial ou agropecuária, né? Então, ele também é atribuído para fazer a produção mesmo, propriamente dito. O agrônomo, ele pode produzir aquilo que se come, né? Ele pode produzir tanto dentro da agroindústria como a campo, né? O alimento. Isso é bem bacana. E em que locais de atuação o profissional pode agir, né? Pode atuar? Bom, pesquisas em universidades e empresas especializadas, que é o caso, né? Eu gosto muito disso, dessa área da pesquisa. Docência em universidades ou outras instituições de ensino. Ele pode atuar nas indústrias e na comercialização de alimentos, nas cooperativas e associações de produtores agrícolas. Olha, as cooperativas e associações de produtores são as que mais empregam engenheiro agrônomo. Lá na minha aula de associativismo e cooperativismo eu falo um pouco sobre isso. Instituições públicas e privadas de desenvolvimento agrícola, né? Então nós podemos atuar em vários locais. E aí nesses locais, com o que eu vou trabalhar? Essa é uma pergunta, né? Que às vezes a gente se faz enquanto está estudando agronomia. Então tem várias áreas de atuação do engenheiro agrônomo, né? Eu posso trabalhar em um local onde eu vou atuar com recursos naturais, com manejo ambiental, cuidados com o solo, a água, a ar, biodiversidade, né? Eu posso trabalhar aí com sequestro de carbono, eu posso trabalhar no controle de erosão, eu posso trabalhar na qualidade da água, né? Eu posso trabalhar com a parte mais ambiental. Eu posso trabalhar como agrônomo na produção vegetal, propriamente dito, que é acho que as mais conhecidas, né? O agrônomo trabalhando na produção de grãos, soja, algodão, milho, na produção de fruta, de hortaliças, né? Ou seja, na produção vegetal de biomassa de maneira geral. Na produção animal, né? Então tem muito engenheiro agrônomo aí mais voltado para a pecuária, que gosta muito de trabalhar, né, com a produção de carne, seja de bovina, suíno, frango, peixe, né? Mas também tem muito agrônomo aí trabalhando com biotecnologia,
né, com manipulação de gene para melhoramento vegetal e animal, né? Então, trabalhando aí com clone, micropropagações, com transgênico, né? E, enfim, né? É um setor bastante em ascensão. Eu posso, como engenheiro agrônomo, trabalhar numa empresa para processamento de produto agropecuário, né? Então, dentro lá de uma agroindústria, eu posso ser um agrônomo responsável, né? Pelo processamento aí de vários produtos, né? Posso trabalhar aí, por exemplo, a indústria da cana emprega bastante engenheiro agrônomo para trabalhar aí com a produção de etanol, açúcar, né? Ou até mesmo outros setores. As engenharias de biosistemas, né? Então, eu posso ser um engenheiro agrônomo e gostar da área aí de topografia, agricultura de precisão, georreferenciamento. Hoje está muito em alta essa agricultura 4.0, né? Construções rurais, irrigação, máquinas, equipamentos, né? A gente sabe que tem outros profissionais, como os engenheiros agrícolas, que mexem com máquinas e equipamentos, mas nós também estamos habilitados, porque ao longo do nosso curso a gente vai ter essa formação. Posso trabalhar com a área de climatologia, armazenamento de grãos, então essa parte mais de engenharia, né, de construções, né? Então eu posso estar mexendo mais com essa área. E uma outra área que eu gosto bastante, né? A gente pode estar trabalhando com administração, economia e sociologia rural, né? Então a gente pode fazer gestão de agronegócio, políticas agrícolas, direito agrário. A gente pode trabalhar com, aí entra aí o agricultor familiar, extensão rural, entra vários outros áreas de atuação, né? Nesse setor. Eu gosto pra caramba. E que atividades que a gente pode desenvolver? Existe uma resolução, número 218 de 73, ela é bem antiguinha, né, no artigo 18 do CONFEA-CREA, que discrimina, né, quais são as atividades dessas diferentes modalidades de profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia. Então, às vezes ainda até sobrepõe a lei anterior que eu acabei de citar. Mas a gente está atribuído, né? A gente tem a fazer as seguintes atividades. Nós podemos ser supervisor, coordenador ou orientar tecnicamente, né? Eu gosto bastante desse tipo de serviço, de supervisão, de coordenação, comandar liderança, equipe, né? Acho bem bacana. Estudo, planejamento, projeto, especificação, né? Estudo de viabilidade técnica e econômica. Eu acho isso interessantíssimo, né? Saber se um projeto tem viabilidade técnica e econômica, né? Trazer projetos que já foram falidos à nova vida, né? Torná-los economicamente viáveis, eu acho bacana. Assessoria, assistência, consultoria, eu acho muito legal, gosto demais dessa área. Assistência técnica, fazer assessoria, consultoria, né? Dar um parecer, fazer vistoria, fazer uma avaliação, né? Fazer arbitrar, né? Está bom, isso poderia melhorar, isso podia ficar diferente. Laudar para ser técnico. Nossa, eu gosto demais dessa parte, né? É um prazer muito grande quando a gente assina e carimba, né? Sobre algum determinado aspecto técnico, né? Qual a gente foi consultado. Bem legal, né? Empodera, né? Desempenho de cargo, função técnica, né? Geralmente é bem cheio de problema. Você ganha um monte de cargo, um monte de função, né? E a dor de cabeça às vezes nem paga o tanto que o salário nem paga o tanto dor de cabeça que se tem, né? Mas é sempre bom, né? Desempenhar cargo, função técnica, né? Coordenar trabalhos, pensar em grupo, em equipe, no coletivo, né? A gente pode trabalhar aí com ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão. Eu acho maravilhoso, né? Amo ensinar, ser professora, amo fazer pesquisa. Depois eu gosto de analisar os dados, né? Amo essa coisa da experimentação, testar hipóteses, ver o que dá certo, o que dá errado, né? E depois divulgar isso, né? Porque um dos tripés do ensino, da pesquisa, é a extensão. A extensão, na verdade, ela leva de volta toda aquela demanda, né, do produtor. Ela leva de volta aquela solução técnica, né, que o produtor precisa, né?
que está lá no campo esperando. Então, é bem bacana, eu gosto muito. Elaboração de orçamento. Tem gente que acha chatinho, mas eu acho bem importante. Eu gosto de fazer os meus orçamentos eu mesmo, porque aí eu sei exatamente o que eu preciso, o que eu vou usar, né? Otimizar, né? Diminuir custos, né? Eu acho bem legal. Padronização. Eu já fiz muito orçamento de máquinas agrícolas, é muito bacana, né? Hoje tem muita coisa boa no mercado. Padronização, mensuramento e controle de qualidade. Essa é uma área que eu atuei pouco, né? Mas é bem legal, né? Principalmente quando estamos dentro de agroindústrias, né? Os produtos que vão para o consumidor final tem que ter uma certa padronização. A gente precisa fazer medida, coleta, para saber se está em conformidade com as normas da vigilância, né? É um serviço legal. Execução de obra e serviço técnico, né? Então é a atribuição do agrônomo. Fiscalizar a obra e serviço técnico, né? Fazer uma produção técnica especializada, né? Então o agrônomo ele mesmo pode produzir, né? Fazer uma produção de hortaliças, hidropônica, né? Igual os meninos aí, que nem sei se são formados em agrônomo, que desenvolveram a alface com aquela luz rosa, né? Pink Farm. Então eles fizeram uma produção técnica especializada, né? Podemos também a nossa atribuição. Condução de trabalhos técnicos, condução de equipe, né? Equipe para fazer instalação, equipe para fazer montagem, para fazer operação, para fazer reparo, manutenção. Bem bacana, eu já conduzi várias equipes. Execução de instalação, montagem, reparo, né? Operação e manutenção de equipamento e instalação. É uma área que eu atuei menos, que eu não sou muito dessa coisa do maquinário e implemento, mas é uma coisa que tem gente aí que domina muito, né? Controle de percas na colheitas, regulagem de maquinário, agricultura de precisão, esse tipo de coisa, coleta de solos, né? E é muito legal. Vão operar lá. Hoje tem muita coisa com quadriciclo sendo coletado solo, né? Depois essas análises com bastante precisão são devolvidos, né? A quantidade correta de adubo, de aplicação de herbicidas e tudo mais. Execução de desenho técnico, também não tenho muita habilidade, mas eu acho uma coisa muito bacana. Tem muita gente que domina aí AutoCAD e tudo mais, e faz cada coisa aí muito legal, né? Tem inclusive aí alguns departamentos que precisa, né, desse tipo de recurso, né, de execução de desenho técnico com alguns softwares aí até bem modernos para desenvolver aí a sua atividade profissional. Bom, agora, né, eu vou passar para vocês uma listagem de todas as áreas de atuação, né, conforme a resolução 218 de 1973. Então, o artigo 5º do CONFEA-CREA fala o seguinte, que a gente pode trabalhar com agricultura familiar, que eu tenho 22 anos de agricultura familiar, acho muito legal, extremamente prazeroso trabalhar com agricultura familiar. Nós podemos trabalhar com a arborização. Essa era uma coisa que eu entendia muito pouco. Como assim? Mas o engenheiro agrônomo, por exemplo, dentro de uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, é ele que faz, junto com o Conselho de Meio Ambiente, né, a autorização das podas das árvores ou do arranquio de árvores das zonas urbanas. Muito legal. Armazenamento de grãos, armazenamento de qualquer outra operação técnica, né, tipo de maquinário, implemento. Armazém, galpão e similares no uso rural, né, captura de pescado para atividade comercial, certificação fitossanitária de origem, né, muito bacana, classificação e certificação de produtos agropecuários e florestais, colheita e transporte de florestal, né, de madeiramento, combate à erosão, conservação dos solos, cultivo de plantas medicinais, condimentares e aromáticas. A gente pode atuar no comércio de frutíferas, frutícolas, olerícolas, de culturas permanentes, né, como café, por exemplo, de culturas temporárias, como soja, desmatamento de estoca, drenagem, né, para fins inclusive agroflorestais, esterqueira, né, que são as compostagens, né, inclusive se você for fazer parte de uma secretaria, por exemplo, de agricultura e meio ambiente, uma das coisas que demanda
Os aviários, por exemplo, quando você vai fazer vistoria, né, é avaliar as esterqueiras, se elas estão em conformidade com a legislação vigente, né? Estradas rurais, planos de corte, né? A gente manejo sustentável de espécies florestais, né, para exploração florestal, florestamento e reflorestamento, né, é nossa atribuição, comércio de flores e plantas ornamentais, fumigação, né, que é o controle de doenças, né, em canteiros, por exemplo, gaiolas e cercados, né, nós podemos atuar nessa área, estufas, construção de estufas, georreferenciamento, na indústria pesqueira, na indústria agroflorestal, na instalação para a criação de animais, né, como currais, pocilgas, né, no inventário florestal, na irrigação de culturas, na locação de sistemas de irrigação e drenagem, em moradias rurais, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Perícia, plano de preservação, de prevenção de incêndio, produção de sementes e mudas, tanque de produção de alevinos, ou receituário agronômico. Na aula de hoje eu coloquei lá no Google Class uma leitura complementar sobre receituário agronômico. Leiam com atenção lá depois. Reserva legal, área de preservação permanente, tudo isso são áreas de atuação do agrônomo. Então, o exercício do profissional de agronomia está em diversos locais, né, em diversas áreas. Serviço de expurgo, né, quando você precisa dar uma destinação correta aos resíduos. Silos trincheira, sistema de informação geográfica, né? Sistema de repasse de cooperativa agrícola, sistema de várzea, tanque de piscicultura, zootecnia, quer dizer, animais de pequeno e médio porte, manutenção de área verde e paisagismo, estudos de impacto ambiental, agricultura orgânica. Como vocês percebem, a gente está em várias áreas do setor zootécnico, né, do setor animal. Por isso que há uma grande rivalidade entre o pessoal da zootecnia e o pessoal da agronomia. Vocês percebam que também nós estamos em várias áreas do setor florestal, na área ambiental. Então também existe uma grande rivalidade, né, dos nossos queridos profissionais aí da área florestal com a gente, porque todas essas profissões surgiram da agronomia, porque a agronomia não perdeu, né, não deixou de ter essa área de atuação, né, apenas é uma das nossas áreas que é onde podemos atuar, ok? Bom, então em resumo, né, o profissional está regulamentado numa lei, que é a Lei 5.194 de 66, né, pode atuar em setores públicos e privados, em atividades de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção. Então, a gente consegue atuar em vários setores. Eu posso atuar no setor público. Boa noite, prof. Boa noite. A gente tem como trabalhar aí em atividades que vão desde o planejamento ao ensino, pesquisa, a extensão, que é levar a solução ao campo, e até a produção. Contudo, com tanta área de atuação, com tanta atribuição, né, existem alguns desafios do profissional da agronomia, porque ela é uma carreira aí que está inserida profunda e amplamente em 3 questões, né, fundamentais para o nosso dia. Primeiro, produção de alimentos saudáveis, né? Cada vez mais a gente quer produzir alimentos saudáveis. Então esse é um aspecto, né? Cada vez mais as pessoas querem alimento em quantidade e qualidade. Então é um grande desafio produzir alimentos saudáveis. Existe aí um mito que o agrônomo está envenenando o planeta, que está tudo envenenado, mas não é bem assim, né? Então, produzir alimentos saudáveis, convencer o produtor, né? Ou convencer o consumidor final que aquele alimento que você produziu é de qualidade, é um grande desafio. O segundo grande desafio
é a fixação do homem no campo. A gente vê aí ao longo do tempo, quando a gente estudar aí um pouco sobre a agricultura, a história da agricultura inclusive no Brasil, a gente vai ver que há um êxodo rural, né? As pessoas saem do campo. Então, esse é um outro grande desafio, que as pessoas queiram se fixar, né? Que o homem, né? Que o agricultor, o filho do agricultor, o neto do agricultor, queira fixar residência, fazer família, produzir, criar, reproduzir-se, né? No campo. Então, a fixação do homem no campo é um segundo desafio, né? Mas eu creio que é um desafio gostoso, ainda mais com as tecnologias chegando no campo. Hoje o campo tem internet, né? Hoje o campo tem energia elétrica, então hoje o campo tem bastante equipamentos e maquinários para facilitar as práticas agrícolas. Então essa fixação do homem no campo tá devagarinho sendo alcançada, mas é um grande desafio. O terceiro grande desafio é produzir os alimentos, né? E preservar ao mesmo tempo o meio ambiente. Então, não abrir mais novas áreas, e sim recuperar áreas que já estão abertas ou degradadas, preservar o meio ambiente, né? Não contaminar solo nem água, fazer todo essa produção de alimentos e não esquecer de manter o meio ambiente, né, em condições adequadas. Bom, já vimos aí que não é fácil, né? Temos inúmeras atribuições, várias áreas de atuações, grandes desafios pela frente e a gente tem que ter uma certa postura profissional, né? A postura profissional a gente tem que entender como um código de conduta que obedece aí alguns princípios que valem em todas as situações na vida de um profissional agrônomo ou não. Enfim, esses princípios, né, que são princípios básicos que se valem em todas as situações na vida e atuação profissional, né, que eu estou chamando de postura profissional, a gente chama também de código de ética. Então, no caso dos engenheiros agrônomos, esse código é válido em lei, é prescrito em lei, né? Ele foi preparado por um conjunto com outras profissões, que está aí sob o alcance do CONFEA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? E esse aí vai ser um aprofundamento aí numa próxima aula. Eu vou falar depois um pouco sobre ética profissional aí num outro momento, ok? Então a gente tem que ter ética profissional, né? E é bem sério isso, né? Recomendar aquilo que esteja dentro da prescrição ou que esteja dentro da lei, ok? Bom, o Código de Ética, né, profissional, ele é um documento muito grande, muito extenso e completo. Ele proclama aí a ética da nossa profissão. Ele é subdividido em temas, tá? Esses temas tratam aí da identidade das profissões e dos profissionais, né? Trata dos princípios éticos, dos deveres, das condutas vedadas, que é proibido, né? Dos direitos do profissional e da infração. Então ele abrange todos os procedimentos para a condução de um processo ético disciplinar, desde ação, andamento, defesa, testemunha, julgamento primário, recursos. Então o Código de Ética é um documento muito extenso e é bem completo. E trata de todos esses aspectos, tá? Bom, deontologia profissional, né? Então o que é deontologia profissional? A gente tem que entender o seguinte, que esse conjunto de técnicas, de princípios, de regras, né, de direitos e deveres de uma profissão é chamado de deontologia. Na nossa faculdade, a gente não dá esse nome na disciplina, a gente fala Introdução às Ciências Agrárias, para ficar algo mais abrangente, né? Mas a deontologia profissional, ela pode ser entendida como esse conjunto de princípios e regras. Então, toda profissão tem a sua deontologia, né? Então, é o conjunto de princípios e regras de uma determinada profissão, de uma determinada categoria profissional, né? Então, cada categoria profissional tem a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão.
e elas estão sempre de acordo com o código de ética da sua categoria, tá? Então, o código de ética do profissional agrônomo, ele é extenso, bem completo, e é isso que dá esse conjunto de princípios e regras, né, de acordo com esse código de ética, é que vai determinar a nossa deontologia, né? É o que regula o exercício do profissional agrônomo. Então, se em algum momento vocês virem essa palavra deontologia profissional, é esse conjunto de regras com base no código de ética que regulamenta a nossa profissão. Bom, o que eu tinha para falar sobre o perfil do profissional agrônomo era isso. Caso tenha dúvidas, é só vocês